Bom, vamos começar? Vamos lá? Módulo 1. Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Esse módulo ele tem um peso na sua prova na proporção de 5 a 10%, ou seja, de 2 a 5 questões em sua prova sairão diretamente deste módulo. Bons estudos! Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. O Sistema Financeiro Nacional, cuja sigla é SFN, cumpre uma série de funções de grande importância na sociedade brasileira. Neste capítulo, vamos conhecer quais são essas funções e como se compõe a estrutura na qual elas são desempenhadas. Dentre as principais funções do SFN, destacam-se duas: a prestação de serviços de gerenciamento de recursos e a intermediação financeira. Ele comporta ainda a existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e arrecadação de tributos, o serviço de custódia, custódia é a mesma coisa que guarda, de valores, bens e títulos, a disponibilização de meios de pagamento, tais como os cartões de crédito, cheques, entre outros, a disponibilização de seguros para as várias finalidades, automóvel, viagem, vida, saúde, entre outros. Continuando ainda o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado, vamos falar agora um pouquinho das funções básicas do SFN. Um sistema é um conjunto de elementos organizados. Esses elementos podem ser concretos, como coisas, pessoas, empresas, ou abstratos, como conceitos, regras e princípios. Dentro de um sistema, esses elementos se organizam a partir de determinada estrutura, a fim de cumprir uma função específica. Por isso, para entender o funcionamento do sistema financeiro brasileiro, é necessário compreender quais funções ele exerce na sociedade brasileira, além de por meio de qual estrutura e quais elementos isso é feito. Vamos falar um pouquinho agora da função dos intermediários financeiros e definição de intermediação financeira. Intermediação financeira, que nada mais é que a atividade de captar recursos dos agentes econômicos superavitários, mediante algum tipo de contrapartida, e disponibilizá-los para os agentes econômicos deficitários, mediante a cobrança de juros. Aqueles que têm dinheiro sobrando e gostariam de deixá-lo guardado ou investido, a fim de que fique protegido ou rendendo, são chamados agentes econômicos superavitários, enquanto aqueles que precisam de mais dinheiro do que têm disponível, seja para concretizar ideias e projetos ou porque estão passando por uma fase mais difícil da vida, são chamados agentes econômicos deficitários. Chegou a hora de falar um pouquinho da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que é composta por um subsistema normativo e por um subsistema de intermediação, também conhecido como subsistema operativo. Esses subsistemas são representados por entidades públicas e privadas, que cada uma em sua área de atuação desenvolvem suas atividades de modo a garantir a existência de um mercado financeiro regulado. De modo geral, o subsistema normativo reúne órgãos normativos e de supervisão, enquanto o subsistema de intermediação é constituído por instituições dedicadas à execução das funções do Sistema Financeiro Nacional, tais como os intermediários financeiros e as organizações que prestam serviços auxiliares às funções do SFN. Iniciaremos nossa exposição pelo subsistema normativo e, na sequência, explicaremos em maior detalhe o que fazem e como se dividem os agentes que compõem o subsistema de intermediação. Dentro dessa estrutura, começamos pelos órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Dentro do sistema normativo, existem duas funções que precisam ser desempenhadas: a criação de políticas e normas que regulem a conduta dos agentes no sistema financeiro nacional e a fiscalização da conduta desses agentes, a fim de garantir que as normas e políticas criadas sejam respeitadas. Podemos dizer que o subsistema normativo é composto por órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Conselho Monetário Nacional, CMN. Ele foi criado pela Lei 4.595/64 e o CMN compõe a estrutura básica do Ministério da Economia, mas é o órgão deliberativo máximo no Sistema Financeiro Nacional, sendo subordinado apenas ao Presidente da República. Sua composição atual é formada por 3 membros: o Ministro de Estado da Economia, que por sinal é o presidente do Conselho,
pelo presidente do Banco Central do Brasil, o Bacen, que falaremos dele um pouquinho mais adiante, e pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Entre suas funções, podemos dizer que estão adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia nacional, podendo autorizar as emissões de papel moeda. Ele autoriza a emissão, mas quem emite é o Banco Central, através da Casa da Moeda, tá? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e operações creditícias em todas as suas formas, inclusive prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras, definir o percentual e a forma dos recolhimentos compulsórios. Compulsório quer dizer obrigatório, tá? Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. Continuando, depois de saber que o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo e deliberativo, ou seja, ele não tem nenhuma função executiva, ele manda fazer, mas ele não faz, falaremos agora de quem faz, ou seja, de quem executa. E são dois os principais executivos do Conselho Monetário Nacional. O primeiro é o Bacen, Banco Central do Brasil. Sua estrutura organizacional é comandada por uma diretoria colegiada, composta por 9 membros, o presidente e 8 diretores, cada um responsável por uma diretoria específica. Todos os membros da diretoria colegiada são nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, após aprovação pelo Senado Federal. Embora a independência do Bacen seja prática recomendada e comum entre as principais economias do mundo, os membros da diretoria colegiada do Bacen são demissíveis pelo presidente da República, sem necessidade justificativa ou trâmite específico, nos termos do Decreto 91.961/85. Enquanto principal órgão executivo do SFN, Sistema Financeiro Nacional, o Bacen é responsável por dar cumprimento às determinações do Conselho Monetário Nacional, o CMN, mas também tem algumas atribuições próprias definidas por lei. Nesse sentido, suas principais atribuições e competências são emitir papel moeda nas condições e limites autorizados pelo CMN, receber os depósitos compulsórios, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito, determinar, via Comitê de Política Monetária, o Copom, a meta da taxa de juros de referência para as operações de um dia, a chamada taxa Selic, falaremos dela um pouquinho mais na frente, decretar ainda regimes especiais em instituições financeiras, gerir o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros, e os serviços de meio circulante, e ainda soltar circulares no mercado financeiro. E circulares são o quê? Atos normativos pelos quais o Bacen, por delegação, cria normas para o Sistema Financeiro Nacional, ou também por delegação, regulamenta as normas contidas em resoluções emitidas lá pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá falar um pouquinho da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão do governo responsável pela regulação e fiscalização do mercado de capitais no Brasil. Foi criada pela Lei nº 6.385 de 1976, sendo uma autarquia federal que, embora seja vinculada ao Ministério da Economia, não está subordinada hierarquicamente a esse ministério. Igualmente, embora esteja ligado ao Conselho Monetário Nacional, a maior parte das atividades da CVM não decorrem da execução das determinações dele, mas sim de atribuições legais próprias. E essas atribuições legais são advindas, sobretudo, da Lei nº 6.385/76, que é aquela lei citada agora há pouco que criou a CVM, e também da Lei nº 6.484 de 1976, é a chamada Lei das SA. SA significa Sociedade Anônima, e uma sociedade anônima é uma empresa que tem o seu capital social constituído na forma de ações. Ela tem acionistas. Falaremos disso um pouquinho mais na frente. A administração da CVM fica a cargo de um presidente e 4 diretores, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal. Por determinação legal,
Os nomeados devem ser pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. O mandato desses dirigentes é de 5 anos, sendo vedada a recondução, ou seja, apenas uma vez, não pode passar de 5 anos. A CVM tem algumas atribuições e algumas competências. Vamos falar algumas delas. Regulamentar as matérias previstas nas leis 6.385 e 6.404, lá do ano de 1976, administrar os registros instituídos por essas leis, fiscalizar efetiva e tempestivamente o cumprimento das normas relativas às atividades e serviços no âmbito do mercado de valores mobiliários, proteger os investidores do mercado de capitais, assegurar o acesso do público a informações tempestivas de qualidade, estimular a formação de poupança e seu investimento em valores mobiliários e ainda assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros. Provavelmente você já ouviu falar de seguros e talvez tenha até algum, ou mais que um. Por isso, então, falaremos agora da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Ela foi criada pelo Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, cujo objetivo é o controle e a fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Embora siga as diretrizes do órgão normativo do setor, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, a SUSEP também tem função normativa importante, sendo um órgão de regulação e fiscalização. É administrada por um conselho diretor, composto pelo superintendente e por 4 diretores. Eles todos são nomeados pelo presidente da República. São pessoas de reconhecida competência, passíveis, contudo, de demissão. As principais atribuições e competências da SUSEP são várias, mas nós vamos destacar algumas delas. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento, operação das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência complementar aberta e resseguradores. Proteger a captação de poupança popular realizada por meio de operações de seguro, previdência complementar aberta, de capitalização e resseguro. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados previsionados. Promover ainda o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, zelando pela liquidez e solvência das sociedades que integram este mercado. Investigar e punir descumprimentos à regulação de mercados de seguro e previdência complementar aberta, e ainda cumprir e fazer cumprir as deliberações tomadas lá pelo CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. E não poderíamos encerrar esse módulo sem falar da Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. No cenário brasileiro, o mais destacado caso de autorregulação é o da Anbima. A associação foi criada em 2009, mas sua história começou antes. Isso porque é fruto da fusão de 2 outras associações. A ANBID, Associação Nacional dos Bancos de Investimento, que foi criada lá em 1967, e a ANDIMA, Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro, criada em 1971. Já sua atividade de autorregulação teve início no ano de 1998, quando a ANBID publicou a primeira versão do Código de Regulação e Melhores Práticas para as ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários. Por ser uma entidade que atua na vanguarda do estabelecimento de melhores práticas, muitas vezes, em atividades e mercados ainda pouco conhecidos por regulador estatal, a atividade da Anbima merece atenção ao estudarmos os órgãos que compõem a estrutura do sistema financeiro nacional. Todavia, é importante ter em mente que a autorregulação da Anbima não sobrepõe nem pode contradizer a regulação estatal, atuando apenas de forma complementar. A Anbima tem alguns compromissos. Um deles é o compromisso de informar.
A Ambima é a principal provedora de informações sobre os segmentos de mercado que representa. Produz e divulga um conjunto de relatórios, estatísticas, estudos, rankings, referências de preços e de índices, além de uma série de ferramentas de consulta que oferece aos seus associados e ao mercado. O outro compromisso é o de representar. A Ambima entende que o mercado forte se faz com instituições sólidas e bem representadas, pelo que tem a atividade de representação como seu principal compromisso. Para torná-la eficaz e representativa da pluralidade dos seus associados, mais de 1.000 profissionais que trabalham nas instituições associadas participam voluntariamente de comitês, subcomitês e grupos de trabalho. São nesses fóruns que nascem as propostas de aprimoramento das normas do mercado e as sugestões enviadas aos órgãos reguladores. Esses grupos também elaboram as regras que compõem os códigos de autorregulação, propondo boas práticas de negócios. Tem ainda o compromisso de educar. O compromisso de educar parte da crença de que é possível transformar o mercado por meio da capacitação de seus principais agentes, que são os profissionais e os investidores. Por isso, as ações de educação se estendem à certificação e à educação de investidores. Certificação para capacitar os profissionais do mercado para que eles sejam multiplicadores de informações de boas práticas. Educação de investidores para ampliar o acesso de atuais e futuros investidores a programas educacionais e também a conteúdos relevantes para o desenvolvimento dos mercados. Enfim, o último compromisso da Ambima, o de autorregular. A Ambima conduz um modelo de autorregulação privado e voluntário, baseado em regras claras, criadas pelo mercado, para o mercado e em favor do seu desenvolvimento. As regras são expressas em códigos de autorregulação e melhores práticas, aos quais podem aderir inclusive instituições que não são associadas à Ambima. O cumprimento das normas é acompanhado de perto por uma área técnica, que supervisiona as instituições, dá orientações de caráter educativo e ajuda na condução de processos avaliados pelos conselhos de autorregulação. Código Ambima de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada. Criado em 2002 para promover padrões elevados de conduta entre o crescente número de profissionais certificados pela Ambima, o Código Ambima de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Código de Certificação, traz definições sobre a obrigatoriedade da certificação adequada aos profissionais que desempenham as atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento, e aos profissionais que desempenham a atividade de gestão profissional de recursos de terceiros. Quanto às obrigações específicas exigidas pelo Código de Certificação das instituições participantes, podemos dizer que elas se dividem em dois grupos. Primeiro, obrigações de supervisão de seus profissionais. Segundo, obrigações de estabelecimento e implementação adequada de controles internos. Funções dos participantes dos mercados. Por fim, cabe salientar que as instituições participantes que descumprirem as regras do Código de Certificação, ou cujos profissionais o façam, estão sujeitas às penalidades previstas, que incluem advertência pública, multa de até 100 vezes o valor da maior mensalidade recebida pela Ambima e desligamento da Ambima. Ademais, a associação pode também cobrar uma multa equivalente a 10 taxas de supervisão da certificação vigente por dia de atraso às instituições participantes que descumprirem prazos estabelecidos no Código de Certificação ou no preenchimento e manutenção do banco de dados. Esse código veio substituir os códigos Ambima de varejo e de private banking, visando definir e unificar a autorregulação da atividade de distribuição de produtos de investimento, bem como estabelecer os requisitos mínimos a serem respeitados pelas instituições participantes que desempenham essa atividade. Principais intermediários financeiros, conceito e atribuições. Analisados os principais órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, agora passaremos a analisar em maior detalhe
o que fazem e como se dividem os principais agentes que compõem o subsistema de intermediação, iniciando pelos principais tipos de bancos que habitam o sistema financeiro nacional. Bancos múltiplos. Bancos múltiplos são instituições financeiras, privadas ou públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, que realizam dentro de uma mesma organização as atividades próprias de pelo menos dois tipos de instituições. As atividades realizadas são operações ativas, passivas e acessórias, feitas por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento, desenvolvimento, exclusiva dos bancos públicos, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, como é o nome do leasing, e de crédito, financiamento e investimento. Uma dessas carteiras deve, contudo, obrigatoriamente ser comercial ou de investimento. Os bancos múltiplos que dispõem de carteira comercial, por sua vez, podem captar depósitos à vista. De todo modo, qualquer banco múltiplo deve conter em sua denominação obrigatoriamente a expressão banco. Bancos comerciais. Os bancos comerciais são as instituições financeiras privadas ou públicas constituídas sob a forma de sociedade anônima. Seu objetivo principal é proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazo, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. A captação de depósitos à vista livremente movimentáveis é a atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a prazo. Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão banco. Bancos de investimento. Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas, constituídas sob a forma de sociedade anônima. São especializados em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo, de giro e de administração de recursos de terceiros. Os bancos de investimento não gerenciam contas correntes e captam recursos via depósitos a prazos, repasse de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles administrados. As principais operações ativas são o financiamento de capital de giro e capital fixo, a subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, a distribuição de valores mobiliários, os depósitos interfinanceiros e os repasses de empréstimos externos. Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão banco de investimento. Outros intermediários ou auxiliares financeiros, conceitos e atribuições. Vistos quais são e o que fazem os principais tipos de bancos do sistema financeiro nacional, passamos agora a analisar outros intermediários financeiros, que também compõem o sistema de intermediação. Bolsa de Valores, B3SA, Brasil, Bolsa e Balcão. Bolsa de Valores é uma entidade que mantém ambientes ou sistemas de negociação eletrônica nos quais instituições habilitadas podem negociar títulos, valores mobiliários, derivativos e mercadorias em nome próprio ou para clientes. Essas entidades também são responsáveis pela listagem dos emissores cujos ativos são negociados em mercado secundário. A negociação em ambiente de bolsa busca melhor formação de preços, por meio de um nível elevado de transparência anterior e posterior à negociação, uma vez que a Bolsa divulga em tempo real as ofertas de compra e venda inseridas em seus sistemas, assim como as operações realizadas. No Brasil, a B3 é a Bolsa multiativos e multimercado que atua como central depositária de ativos, câmara de compensação e liquidação, bem como contraparte central garantidora. Como administradora de mercados organizados de bolsa e balcão no Brasil, a B3 oferece estrutura integrada de negociação e pós-negociação
para todas as principais classes de ativos. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, conhecidas popularmente apenas como corretoras, são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada. As corretoras exercem atividade intensa de intermediação, pela qual, em geral, cobram taxas e comissões. Embora a principal atividade das corretoras seja a execução de ordens de compra e de venda de ativos para seus clientes, sua atuação pode abranger muitas atividades. Operar em bolsa de valores, mercadorias e futuros por conta própria de terceiros, subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria de terceiros, encarregar-se da administração de carteiras de custódia de títulos e valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, intermediar operações de câmbio, praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes, praticar operações de contramargem, realizar operações compromissadas, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria e de terceiros, entre outras atividades. Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, principais funções. As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, conhecidas popularmente apenas como DTVMs, são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de sociedade limitada. Em sua denominação social, deve constar obrigatoriamente a expressão distribuidora de títulos e valores mobiliários. Assim como as corretoras, as DTVMs exercem atividade intensa de intermediação, pela qual, em geral, cobram taxas e comissões. Tradicionalmente, as DTVMs eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, razão pela qual concentravam seus esforços na distribuição de títulos. Contudo, após a decisão conjunta Bacen-CVM 17 de 2009, essa vedação deixou de existir. Desse modo, as DTVMs passaram a poder praticar basicamente as mesmas atividades das corretoras, estando igualmente sujeitas à fiscalização da Bolsa de Valores, da CVM e do Bacen. Sistemas e câmaras de liquidação e custódia, clearing, atribuições e benefícios para o investidor. Os sistemas e câmaras de liquidação e custódia, também conhecidos como clearing houses, são os órgãos responsáveis pela liquidação das operações ocorridas nas bolsas, nos mercados de balcões organizados e no mercado financeiro como um todo. O principal objetivo desses órgãos é facilitar as transações de títulos e valores mobiliários mediante a supressão de uma série de riscos inerentes às negociações, como garantir que o que foi pago pelo comprador seja entregue, que o que foi entregue pelo vendedor seja pago, que o investimento feito de fato exista de forma documentalmente válida e que os títulos e valores mobiliários existam e estejam depositados, registrados, em locais seguros, sistemas informatizados. Para isso, esses órgãos realizam funções de registro, compensação, liquidação e custódia, consistindo em parte essencial da infraestrutura de um sistema financeiro moderno e eficiente. Desse modo, as DTVMs passaram a poder praticar basicamente as mesmas atividades das corretoras, estando igualmente sujeitas à fiscalização da Bolsa de Valores, da CVM e do Bacen. Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Principais títulos custodiados no Selic: LFT, LTN, NTNB, NTNB Principal e NTNF. O Selic é o depositário central dos títulos da dívida pública federal interna de emissão do Tesouro Nacional e, como tal, é responsável por processar a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e a custódia desses títulos. É também o sistema eletrônico que processa o registro e liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos, garantindo segurança, agilidade e transparência aos negócios. Dentre os títulos custodiados pelo Selic, os principais são LFT, Letras Financeiras do Tesouro, título cuja rentabilidade está indexada à taxa Selic e que possui fluxo de pagamento simples,
o investidor faz a aplicação e recebe o valor investido somado à rentabilidade, na data de vencimento do título, acrescida, se houver, de ágio ou deságio no momento da compra. NTN-B principal, notas do Tesouro Nacional, série B principal. Título pós-fixado, cuja rentabilidade é composta por uma taxa anual pactuada no momento da compra, mais a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, Índice de Inflação Oficial do Governo Brasileiro, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação e resgata o valor investido somado à rentabilidade na data de vencimento do título. Tem ainda a NTN-B, Nota do Tesouro Nacional, série B, também um título pós-fixado cuja rentabilidade está vinculada ao IPCA, Índice de Inflação Oficial do Governo Brasileiro, calculado pelo IBGE. O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio de cupons semestrais de juros, e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor investido somado à rentabilidade e ao pagamento do último cupom de juros. Por fim, a NTN-F, Nota do Tesouro Nacional, série F, título cuja rentabilidade é pré-fixada e cujo rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio de cupons semestrais de juros também, e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor investido, somado à rentabilidade e ao pagamento do último cupom de juros. Todos os títulos são escriturais, isto é, são emitidos exclusivamente na forma eletrônica, não existe na forma física. A liquidação da ponta financeira de cada operação é realizada por intermédio do Sistema de Transferência de Reservas, o STR, ao qual o Selic é interligado. O sistema Selic é gerido pelo Bacen e operado em parceria com a Anbima. Câmara de Liquidação, Compensação e Custódia da B3 SA, Clearing B3. A Clearing B3 é o braço que realiza o registro, a compensação, a liquidação e o gerenciamento de risco de operações com derivativos financeiros e de commodities, mercado de balcão, swaps, termo de moeda, opções flexíveis, renda fixa privada e mercado à vista de ouro. Sucessora da antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, e fruto da fusão das câmaras de derivativos e de ações e renda fixa privada, a Clearing B3 liquida operações realizadas por meio dos sistemas de negociação Puma e Bovespa Fix, ambos ligados à B3. O Puma negocia títulos de renda variável, mercados à vista e de derivativos, opções, termo e futuro, e o Bovespa Fix negocia títulos privados de renda fixa, operações definitivas no mercado à vista. A Clearing B3 atua também como depositária central de ações e de títulos de dívida corporativa, além de operar programa de empréstimo sobre esses títulos por meio do Banco de Títulos, BTC, com garantia da B3. Sistema de Pagamentos Brasileiros, SPB, conceito. O SPB é o conjunto de entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários. Desde 2002, quando houve uma grande reforma no SPB decorrente da edição da Lei 10.214/2001, conhecida como Lei do SPB, e que estabeleceu o fundamento legal e regulatório das câmaras de compensação e liquidação, proporcionou-se a interligação dos sistemas dos participantes do mercado, que também participaram ativamente dessa reformulação. Isso de modo que as pessoas físicas, empresas, governos e instituições financeiras passaram a poder realizar transferências de dinheiro para pagamentos, cobertura de saldos, aplicações e outras finalidades com muito mais segurança e rapidez. Hoje, o SPB é integrado por serviços de compensação de cheques, compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito, transferência de fundos e de outros ativos financeiros, compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, compensação e liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros e outras entidades. Além disso, o SPB se caracteriza atualmente pela base legal sólida e abrangente, pelo uso obrigatório de contrapartes centrais para a liquidação de obrigações,
pela certeza da liquidação dada pela contraparte central com base em mecanismos de gerenciamento de riscos e salvaguardas, bem como pela irrevogabilidade e finalidade das liquidações. Dito isso, é importante ter em mente que as infraestruturas no mercado financeiro desempenham um papel fundamental para o sistema financeiro e a economia de forma geral. Isso porque, para a estabilidade financeira e o desenvolvimento do mercado, é preciso confiança na qualidade e continuidade dos serviços prestados.